Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 6. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de pedir a vocês que vocês possam orar, incluir na oração de vocês a família do nosso amigo Leandro Aguiar. Leandro Aguiar, nosso irmão da igreja aqui de Jardim Paulista, Campo Grande, Rio de Janeiro. Nosso amigo, ele teve a sua vida ceifada agora no dia 2 de fevereiro, antes de ontem, né? Gravo aqui a lição nesse momento no dia 4, sábado de manhã, são quase 6:30 da manhã nesse momento. E ele teve a sua vida ceifada antes de ontem, no dia 2, vítima da violência urbana aqui do Rio de Janeiro e que tantas outras cidades também passam, né? Que vocês possam incluir na oração de vocês a sua família, sua esposa Helenice, seus filhos, Giovanni, Karine, e além deles também o Leandro deixa uma bebezinha de apenas 3 meses de idade. Como explicar isso nesse momento? Apenas realmente pedimos que Deus possa confortar a sua família nesse momento de luto, não somente também ali a sua esposa, seus filhos, mas também todos os seus familiares, amigos que nesse momento choram a perda desse homem tão bacana que foi o Leandro, né? E é certo, né, que nós, graças a Deus, temos a esperança de em breve reencontrá-lo no dia da ressurreição, quando Jesus Cristo voltar, né? Que nós não percamos essa esperança, que seus familiares também não percam essa esperança de reencontrá-lo em breve, quando Jesus retornar e ressuscitar então aqueles que aguardam descansando no Senhor. Bem, o título da lição de hoje é Ajuntem Tesouros no Céu. O verso dessa semana está lá em Marcos, capítulo 8, verso 36 e 37, diz o seguinte: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Bem, no mundo onde temos diversas possibilidades de investimento, né, investir nosso dinheiro, né, e hoje eu diria até que é um pouco moda também, né, todos querem investir em alguma coisa, todos querem ter algum investimento, querem aumentar a sua renda, querem aumentar o seu capital, aumentar as suas posses de alguma maneira. Mas Cristo, ele deixa, lá em Mateus capítulo 6, no verso 19 ao 21, Cristo ele deixa o melhor investimento, né? Ele diz ali qual é a melhor maneira de investirmos os nossos recursos. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus ele nos convida a investirmos os nossos recursos nas coisas celestiais, investirmos os nossos recursos na obra de propagação do Evangelho, investirmos os nossos recursos na ajuda ao próximo. Cristo ele nos convida a fazermos o melhor investimento que nós podemos fazer. E ele complementa no verso 21 dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então me mostre aonde você investe os seus recursos, e aí você estará me mostrando aonde está o seu coração. E onde está o seu coração? Está nas coisas aqui da terra ou está nas coisas celestiais? Ou está naquilo que não é perecível, naquilo que não passa, naquilo que é eterno? Jesus convida nós a investirmos nisso, naquilo que é eterno, aquilo que não passa. Tudo nessa terra passa, é perecível. Os ladrões roubam, a ferrugem corrói, mas o tesouro celestial, que nós podemos estar juntando, esse tesouro, ele não passa. Então, invista nas coisas celestiais. E se nós quisermos um coração voltado para o reino de Deus, nós precisamos, então, investir todos os nossos recursos, onde nós colheremos recompensas eternas. Interessante porque nós, muitas das vezes, queremos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós queremos entender aquilo que Ele deseja para nós. Mas se o nosso coração não está nas coisas celestiais, está aqui nas coisas da terra, nós não conseguiremos ouvir a sua voz, não conseguiremos compreender o seu desejo, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele planejou para a nossa vida, porque o nosso coração está aqui na terra, a nossa mente está aqui na terra. Então, como vamos ouvir Deus que quer nos mostrar algo muito além daquilo que está nessa terra? E para isso, nós precisamos investir, colocar o nosso tesouro nas coisas eternas. E quando nós
então fizermos isso, nosso coração passa a estar no reino de Deus. E nós conseguimos então ouvir a sua voz e compreendê-lo e também obedecê-lo, né? Nós mudamos a perspectiva de enxergar esse mundo. Nós não enxergaremos mais o mundo como as pessoas aqui enxergam, mas nós veremos aqui o mundo como algo passageiro, não como algo que permanece. É interessante que nós costumamos, né, planejar a nossa vida e fazer planos até de muito longo prazo. Mas quando nós estamos com o nosso coração no reino de Deus e permitimos então que possamos ouvir a sua voz, nós muitas das vezes entenderemos que os planos de Deus, eles são bem diferentes daquilo que nós estamos planejando. E não somente entenderemos, mas estaremos também capacitados para obedecê-lo, para mudar, então, né, fazer uma mudança radical da nossa vida, para seguir então o projeto que Deus tem para cada um de nós. E assim aconteceu com Noé, por exemplo. Noé, lá no capítulo 6 de Gênesis, Noé, ele recebe uma informação que faz ele ter uma mudança radical na sua vida. Deus diz que iria destruir a terra, né? Iria causar um dilúvio e orienta Noé a construir uma grande arca, né? Ele passa anos e anos, décadas, né, construindo essa arca. Perceba que Noé, muito provavelmente, ele tinha uns planos pessoais. Ele tinha os seus planos com a sua família, com os seus filhos, né? Quem sabe construir uma casa maior, enfim. Mas Deus vem e fala com Noé. Deus vem e fala com Noé. E diz então para ele construir uma arca, mudar a perspectiva, mudar os seus planos. E algo que fugia totalmente da perspectiva do mundo naquele momento, né? Mas Noé, ele tinha o seu coração no reino, ele tinha o seu coração nas coisas celestiais, ele queria investir o seu tesouro naquilo que era eterno, naquilo que não passaria. E por isso Noé, então, ele obedece a Deus, ele compreende o que Deus quer e obedece a Deus. Outro que nós vemos que teve uma mudança radical também na sua vida, né, porque não tinha o seu coração aqui nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais, foi Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, no verso 1 a 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá em Hebreus, capítulo 11, no verso 8, diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Veja o nível de confiança desse homem, veja o nível de fé desse homem. Abraão, ele obedece pela fé, simplesmente por querer obedecer a Deus. Ele sai de sua casa, de sua parentela, do local que ele estava acostumado, do local que ele estava certamente muito bem tranquilo ali naquele momento, mas ele sai sem saber para onde ia, mas apenas confiando, tendo fé nas promessas que Deus havia feito para ele. Porque Abraão tinha o seu coração nas coisas celestiais. Ele não tinha o seu coração aqui nessa terra. Interessante que há um contraste, né, com Abraão e Ló, o seu sobrinho, lá no capítulo 13 de Gênesis. Nós vemos que Ló, ele decide ir com Abraão, né? Abraão, então, sai da sua parentela, sai da sua casa, e Ló, o seu sobrinho, decide ir juntos, junto com Abraão. E eles, então, eles ficam ricos, né? Eles ficam muito ricos, né? Eles aumentam muito o seu patrimônio, e os dois acabam que os seus servos, eles ficam entrando em conflito por conta do rebanho de um, por conta do gado de outro, por conta da terra de um, da terra de outro. E Abraão, em sua sabedoria, ele diz que Ló e ele não poderiam mais ficar juntos, para evitar esse conflito entre o pessoal de cada um. E Abraão, então, ele diz que cada um tem que ir para um lado. E Abraão, ele permite que Ló escolha a terra em que ele vai habitar. E Ló, com uma visão terrena, né, preso nas coisas da terra, preso nas riquezas dessa terra, Ló, ele enxerga, né, a terra
aparentemente melhor, na visão humana, aparentemente melhor, mais fértil, né, que poderia produzir mais, que poderia gerar mais riqueza para ele. E Ló então faz a sua escolha. Veja, Abraão, ele escuta a voz de Deus sem saber para onde ia, pela fé. Ló, ele toma suas decisões baseado naquilo que o seu olho pode enxergar, naquilo que a sua visão pode alcançar, né? Naquilo que a sua mente pode entender que é o melhor. Ele não pauta as suas escolhas na decisão, né? Nos planos de Deus para a sua vida. E a gente percebe que no decorrer dessa história, Ló, então, ele constrói ali casas também em Sodoma, um lugar onde era muito perverso, e num conflito de alguns reis, Ló, sua família, seus servos, eles são sequestrados, né? Eles são levados em cativo, e Abraão, ele, sabendo disso, ele junta ali uma comitiva para resgatar o seu sobrinho Ló e a sua parentela. Abraão, então, resgata o seu sobrinho Ló, e interessante que logo depois, né, Ló, ele então volta para Sodoma, e aí Deus avisa que vai destruir Sodoma. Abraão, ele intercede por Ló, pela sua família. Deus envia anjos para resgatar Ló desse momento, né? Então Ló já foi resgatado de um cativeiro que ele tinha sido levado. Nesse momento agora, o próprio Deus envia anjos para resgatar Ló, mas Ló está muito apegado àquela terra, ele está muito apegado às riquezas, ele não quer deixar suas coisas para trás. Então, no momento, né, em que Deus de fato iria destruir os anjos, né, de forma muito resumida, é claro, essa história, mas os anjos eles retiram rapidamente Ló e sua família ali de Sodoma, mas a sua família, a sua esposa, muito apegada aos bens, aquilo que vai ficar para trás, ela olha para trás e então se torna a estátua de sal. Veja o contraste entre Abraão e Ló. Abraão, ele obedece sem saber para onde vai, pela fé, confiando em Deus, que o seu coração está no reino. Ló, ele tem o seu coração preso nessa terra. Ele passa por problemas, diversos problemas, porque o seu coração está nas coisas terrenas, né? Ló, ele era apegado àquilo que os seus olhos enxergavam, aquilo que ele podia compreender, mas ele não tinha investido o seu tesouro nas coisas celestiais. E mais um personagem, o último personagem, que também passa por uma mudança radical na sua vida, é Moisés. Né? Moisés, ele foge totalmente da lógica aqui desse mundo. Lá em Hebreus capítulo 11, no verso 24 e 25, veja o que diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés foge totalmente da lógica do mundo. Moisés, ele poderia, né, ter sido o grande governante do Egito, né, que no mundo antigo era uma das grandes potências do mundo, né? Então ele estava ali imerso em diversos prazeres que esse mundo poderia proporcionar, né? Os melhores prazeres que esse mundo poderia proporcionar, né? Riqueza, né? Incontável a riqueza, era a grande potência do mundo na época. E Moisés, ele foge da realidade, ele foge dessa realidade e prefere ser maltratado com o seu povo. Ele prefere seguir uma lógica diferente, porque o seu coração não estava apegado aqui nas riquezas desse mundo, mas o seu coração estava nas coisas celestiais. E nós sabemos que Moisés, né, ele foi usado de forma poderosíssima por Deus para libertar o seu povo, para conduzir o seu povo até herdar então a terra prometida. É impressionante como que Deus, ele foge da lógica dos seres humanos. Nós temos uma lógica, nós fazemos nossos planos seguindo a lógica desse mundo, fazendo as nossas escolhas buscando aquilo que aparentemente é melhor, aquilo que os nossos sentidos alcançam. Mas nós precisamos confiar em Deus, entregar a Deus a nossa vida, confiar nele, saber que a lógica dele é muito melhor do que a nossa lógica. A lógica dele é muito melhor do que aquilo que os nossos sentidos podem alcançar. Mas para isso nós precisamos investir o nosso tesouro naquilo
que é eterno, nas coisas celestiais. Precisamos investir o nosso tesouro na obra do Senhor, para que o Evangelho possa ser propagado a todo mundo, para que todas as pessoas possam conhecer Jesus, o nosso Salvador. Precisamos investir o nosso tesouro para ajudar o nosso próximo, porque Cristo diz, né? Se fizeste por algum desses pequeninos, a mim o fizeste. É aí que nós precisamos colocar o nosso tesouro. Porque aonde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. E se o nosso coração está aqui nessa terra, né? Nosso tesouro está nessa terra, nosso coração estará nessa terra, e nós não ouviremos Deus, nós não ouviremos aquilo que Deus quer para cada um de nós, porque o nosso coração estará preso nessa terra. Mas então que o nosso coração possa estar no reino, nas coisas celestiais, e assim escutaremos Deus, ouviremos melhor aquilo que Deus quer para a nossa vida, e também Ele nos dará força para obedecer, para seguir os seus planos, que muitas das vezes podem fugir muito daquilo que é lógico nesse mundo. Pode ser uma mudança até radical na nossa vida muitas vezes, mas nós estaremos preparados, porque nosso coração estará nas coisas eternas. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então no próximo estudo. Até lá!